Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu faço o que ela diz que eu devo fazer. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso de número 3 ao verso de número 8. Nós vamos ler de uma forma responsiva. Eu vou ler os ímpares e a igreja vai ler os pares. Quem entendeu, diga amém. Efésios capítulo 5, do verso 3 ao verso 8, diz assim. Podemos ler até o 10, tá bom? Diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. A igreja? Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O tema da mensagem hoje é sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Verso 8, a igreja. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Amém. Podeis se assentar, que o bondoso Deus, por meio do seu Santo Espírito, complete esta palavra em vosso coração. Na semana passada, eu preguei sobre como ter a certeza da salvação. E eu falei de 4 tipos de pessoas, né? Falei que primeiro, daqueles que não são salvas e sabem que não são salvos. Falei também de pessoas que não são salvas e que não sabem que são salvos. Falamos de um terceiro tipo de pessoas que acham que são salvas, mas não são salvos. E falamos daqueles que são salvos e que sabem que são salvos. Aí alguém nas nossas redes sociais postou a seguinte pergunta, e eu vou repassar para a igreja. A pessoa disse assim: quem nasceu no lar cristão e se acomodou com esta vida sossegada de não fazer as coisas erradas, graças ao ensinamento dos pais, como saber se essa pessoa se converteu de verdade? Essa pessoa me fez essa pergunta, fez a pergunta na rede da igreja. Como? Porque nós falamos que uma pessoa salva, ela passa por uma grande transformação. Mas antes de responder essa pergunta, né, talvez alguns aqui estão interessados em saber que talvez você cresceu na igreja e talvez tenha a mesma dúvida do que este irmão ou esta irmã enviou para nós. No verso número 6 do texto de hoje, ele diz que ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs. Essa palavra vãs aqui é o kenos no grego, que significa que, além de vã, vazia, palavras vazias, sem conteúdo, palavras paliativas que tentam sustentar uma mentira. Então Paulo está dizendo, cuidado para que ninguém te engane. E Pedro, não dá tempo para a gente, temos poucos minutos agora. Pedro vai falar de pessoas que quase alcançaram a salvação,
mas foram enganados por profetas, por falsos pastores, por falsos mestres. Então, muito cuidado para você não ser enganado com palavras vãs que vão sustentar um caminho mentiroso, uma falsa filosofia de vida. Muito cuidado. E aqui também a gente pode entender que além de você ser enganado por outras pessoas, você também pode estar se auto-sabotando, você pode também estar tendo um auto-engano. Podemos incluir aqui também nesse entendimento que não somente pessoas podem te enganar, mas que também você pode crer em um pensamento disfuncional, um pensamento mentiroso, e acreditar nele como uma verdade. Você pode estar se enganando também. Algumas pessoas têm um ditado que dizem assim: o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Ser feliz não é o problema. Porque Deus quer que você seja feliz. Amém? Deus espera que você seja uma pessoa bem-aventurada, bem feliz, uma pessoa próspera, uma pessoa de bem na vida, uma pessoa que vive uma vida abundante. Amém? Você não veio ao mundo para ficar sofrendo. Você não está aqui respondendo um karma ruim do passado, não. Você não é um espírito reencarnado. Você não está vivendo maldições hereditárias. Você não veio ao mundo. Você veio ao mundo com um propósito bom de Deus sobre a sua vida. Deus tem um bom propósito sobre você. Ele tem pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Sim, você pode ser feliz. Mas muito cuidado. Porque muitos vão dizer esta frase, esse ditado: o que importa é ser feliz, para sustentar algo que entorpece o bom senso e tenta sustentar um estado de maldade, um estado maldoso de pecado e iniquidade. Então ela pega essa frase dizendo que importa é ser feliz, então seja feliz de qualquer jeito, mesmo afligindo o Deus Todo-Poderoso, um Deus Santo, mesmo vivendo uma vida imoral, uma vida que parece que vai te dar uma alegria, parece que você está saindo do armário e se tornando uma pessoa feliz, mas pelo contrário. Provérbios vai dizer, capítulo 14, verso 12, que há caminhos que ao homem, vamos juntos? Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Às vezes a pessoa está no auto-engano. Por quê? Muito cuidado. Cuidado, porque talvez não são só as vozes que você anda escutando por aí, as redes que você anda ouvindo por aí, que está te influenciando para um caminho de morte, achando que você vai ser feliz, achando que você precisa de mais um carro, de mais uma casa, de mais um relacionamento, que você precisa participar de orgias, participar de bebedices, você precisa entorpecer a sua mente para ser feliz. Ei, deixa eu te dizer, existe um Deus que supre todas as suas necessidades. Cuidado, porque em Jeremias, capítulo de número 17, verso 9, o profeta diz assim, vamos juntos, igreja? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Talvez muitas das coisas que você acha que você precisa, seja apenas um auto-engano. Alguém algum dia disse que você precisava disso, de um namorado, de uma namorada, de um relacionamento. Talvez você está vivendo o desejo de um outro. Você talvez não está sonhando os sonhos de um pai, de uma mãe que talvez foi frustrado na vida e que hoje tenta, através de você, ter uma vida menos frustrada.
muito daquilo que você acha que você precisa. Se você olhar sinceramente para dentro de você, será que realmente você precisa disso? Talvez você não está se colocando numa posição de escravo, uma pessoa manipulada, uma pessoa dependente. Dependente disso, ou dependente daquilo, ou dependente de outras pessoas, achando que você precisa. Mas quando você conhece o Deus vivo, e tem um encontro com Ele, você descobre que a única coisa que você precisa é da sua doce presença na sua vida. Porque quando o Senhor é o meu pastor, quando o Senhor é o meu pastor, o salmista diz que nada me faltará. Os judeus haviam de argumentar que todos judeus são salvos dentro do pacto abrâmico. Um judeu, por ser filho descendente de Abraão, a qual o Senhor havia feito uma promessa de terra, uma promessa de bênção. Eles, por estar dentro desta aliança, eles acreditavam que eram salvos, por simplesmente ter um nascimento de uma judia, de um judeu. Eles entendiam, acreditavam que por estar dentro desse pacto, somente isso já garantia a salvação. Mas isso era meia verdade. Porque é um privilégio você nascer numa família que conhece as Sagradas Escrituras. É um privilégio você nascer em um lar na qual a palavra de Deus é ensinada, pregada, os preceitos do Senhor é ensinado. Mas isso não lhe garante a salvação. Paulo vai ser contrário a este argumento do povo judeu. E por ele chorava, por eles terem rejeitado a Jesus. Paulo pregava e, se possível, daria a sua própria vida para que o seu povo pudesse ser salvo. Entendesse essa mensagem. E aqui, talvez, depois de quase 2000 anos do cristianismo, depois de nós termos famílias de estarem na terceira, quarta, quinta geração de evangélicos, de cristãos, alguns filhos de crentes, talvez possam cair nesse mesmo engodo, nesse mesmo erro, nessa mesma falácia que o povo judeu. Nós havemos visto uma promessa em Atos capítulo 16, verso 31, Paulo dizendo a um carcereiro, e ele diz assim, crê, vamos juntos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pelo fato de você ter nascido numa família evangélica, num lar cristão, e desde pequenininho saber as questões éticas do reino, e de você ser um menino bom, uma menina boa, isso não faz de você um merecedor do céu. Porque as suas obras, conforme diz o profeta Isaías, por mais que sejam boas aos olhos uns dos outros, diante de Deus é como trapos de imundícia. Porque em algum momento você pecou, em algum momento você vai errar, em algum momento você não vai ser tão bom assim quanto você acha que você é. E quando você falhar, saiba que o juízo de Deus estará sobre a sua vida, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que você nasceu num lar evangélico. Graças a Deus que você, desde criancinha, foi guiado ao caminho da salvação. Você ouviu as Sagradas Escrituras e teve esse privilégio de que muitas pessoas, como eu, não tivemos de ter um lar na qual o Evangelho era pregado, ensinado, a harmonia, a bondade, a misericórdia, o amor, o respeito. Quantas vezes tive que ver meu pai alcoolizado? Certa vez endemoniado. Quantas vezes eu tive que ver brigas? Quantas vezes eu passei noites preocupados com o dia da manhã?
mas graças ao Senhor que um dia me alcançou. Mas talvez você não tenha o privilégio que eu não tive, de um pai e uma mãe te conduzir ao caminho do Senhor, e de você poder ser alimentado pela palavra, um lugar de amor, um lugar de bondade, um lugar de respeito, um lugar de ensinamento do caminho do Senhor, mas isso não é suficiente para você dizer que é uma pessoa salva. Porque a salvação, ela não é hereditária, porque filho de crente não é crentinho. Filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de crente nem sempre é crente. Paulo usa um termo muito acertado aqui nesse texto que nós estamos estudando hoje. Ele faz referência aos filhos da desobediência e o filho da luz. O que é um filho da desobediência? Você conhece uma criança, um adolescente, um jovem que é desobediente? Provavelmente sim. Talvez você tenha sido muito rebelde durante um tempo da sua vida também. Antigamente, na lei do Antigo Testamento, havia um rigor muito grande para aqueles que eram filhos desobedientes. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, veja só a consequência de você ser um filho desobediente. Preste atenção. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dar ouvido, verso 19, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Está sendo transmitido? Caiu a transmissão? Voltou? Então deixa eu tomar cuidado no que eu vou falar agora. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é desoluto e beberrão, verso 21. Olha o que deveria ser feito com ele. Então, todos os homens da sua cidade, o quê? Nem vou ler para não sair na transmissão. Até que, fala baixo, não vai ouvir aqui no microfone. Assim, vamos juntos? Assim, então, era tratado com uma certa dureza. Por quê? Para que de alguma forma, o propósito era para tirar o mal do meio da congregação. O propósito naquele tempo era servir de modelo. E hoje nós sabemos quantos pais não têm mais autoridade sobre os seus filhos. Quantos pais não têm mais autoridade, não têm mais disciplina. E vemos Deus fazendo, pais que não sabem mais o que fazer com seus filhos. Ele orientou o filho para não beber. Ele disse para não usar drogas. Disse para arrumar um trabalho. Mas a palavra do pai não vale nada. A palavra do pai e da mãe não vale mais nada. Sabe por quê? Porque este filho se tornou o filho da desobediência. Filho que não recebe mais o pai ou a mãe como autoridade sobre a sua vida. É como aquele filho pródigo que matou o pai, estando o pai vivo, porque não ouvia mais o seu pai. Este pai perdeu toda a autoridade sobre o filho, simplesmente porque o filho escolheu viver sem a autoridade do pai. O pai tem autoridade sobre seu filho, o disciplina. E vemos Deus fazendo a mesma coisa com seus filhos. Levíticos capítulo 10, verso 1 e 2. Nadab e Abiú entraram no tabernáculo, cada um com seu incensário, e puseram sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor.
o que lhes não ordenara. Desobediência. Sabe o que aconteceu? Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Porque Deus, que é o Deus de vida, mas é um Deus que mata também. Em Levítico capítulo, ou melhor, Juízes capítulo 2, verso 10, diz assim: depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. Sabe o que o Senhor fez aos filhos dos israelitas? Verso 14, ele diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Deus trouxe juízo. A ira do Senhor estava sobre os seus filhos, trazendo juízo. Aqui, no Novo Testamento, mostra para nós, Hebreus capítulo 12, verso de número 6 a 8, diz: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Verso 7. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui está a resposta, porque tanta gente ruim, tanta gente maldosa, vivendo e blasfemando sobre Deus, e continuam vivendo uma vida regalada. Sabe por quê? Porque não são filhos. Não são filhos. Mas não se engane, porque de Deus não se escarneia. Um dia, aquilo que foi semeado será colhido. O salmista, no Salmo 119, verso 67, na Nova Linguagem, ele diz assim: vamos juntos? Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Se você é filho ou filha, se você é filho ou filha, o Senhor muitas vezes nos disciplina. E essa disciplina parece que não é gostosa, ou não é mesmo, mas ela resulta que você se aproxima mais perto do Senhor. Te aproxima mais perto do Senhor, para que você reconheça que você tem um Pai que te ama. Eu lembro uma vez, meu filho cometeu uma bobagem. Peguei a vara para discipliná-lo, ele começou a berrar, a chorar, dizendo: você não me ama! E eu disse para ele: porque eu te amo, é que eu vou usar essa vara. Porque um pai, uma mãe que ama, disciplina. Se outrora vivíamos como filhos da desobediência, agora devemos andar como filhos da luz. Efésios 5, o texto que nós estamos lendo no verso 8 diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Paulo dizendo sobre a mudança que há na vida daquele que se torna um salvo, ele diz em Colossenses capítulo 3, verso 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou melhor, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você é um salvo, preste atenção, você vai lutar contra esses desejos, você não vai parar de ter os desejos, porque nós somos seres desejantes. Você vai continuar desejando,
Mas como filhos da luz e não das trevas, cabe a você, meu querido irmão, querida irmã, a cada dia fazer morrer esses desejos impuros dos filhos da desobediência e viver como filhos da luz. A diferença entre o filho da desobediência e um filho da luz é que o filho da desobediência se entrega aos seus desejos, ele vai continuar tendo os desejos, ele vai lutar a vida inteira, enquanto estiver nesta carne, contra a impudícia, contra a imoralidade, contra as tentações que lhe cercam. Mas como filho da luz, ele vai desejar, ele vai querer, ele vai lutar para estar na luz e não nas trevas. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, luta contra você a sua carne, e a sua carne te conduz ao pecado. Mas como filhos hoje da luz, você pode dizer não ao pecado, não à iniquidade, não à sua carne. E Paulo escreve dizendo, não minta. Agora, porém, verso 8, o que nós devemos fazer como filhos da luz? Pois outroras eras trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz, verso 9. Porque o fruto, Colossenses, volta lá, Colossenses capítulo 3, verso 8. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do vosso falar. Não é porque que você vive numa comunidade, está cercado de pessoas que falam palavras chulas, palavras, fica xingando todo mundo, falando, repetindo muitas vezes palavrões, palavras chulas, palavras desrespeitosas. Você é um crente agora, você é um filho da luz, que o Senhor limpe a sua boca, que você limpe a sua língua e seja luz. Se você tomava vingança com as suas próprias mãos, que hoje você dê lugar à bondade, à misericórdia, ao perdão, lance fora a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, não faça mais parte da sua vida. Ai, pastor, é tão gostoso fazer uma fofoca de vez em quando. Eu sei. É tão gostoso assistir uma novelinha e ver algumas questões de adultério e começar a sonhar com outro marido, ou talvez vendo enterrando esse meu marido, miserável, porque não morre logo. Eu sei, é a nossa carne, mas você tem que lutar contra isso, porque isso não te pertence mais. Chacoalha a pessoa aí, diga para ela, lança fora o velho homem. Chacoalha bem forte aí, chacoalha forte aí, diga aí, lança fora o velho homem. Você não é mais das trevas não, você é da luz. E como na luz, verso 10, Colossenses 3,10 diz, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deixa eu terminar contando uma história que Jesus contou. Jesus contou uma história de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo disse, pai, me dá minha parte que me pertence. E o pai viu que já não tinha mais autoridade sobre o filho, não tinha mais o que fazer sobre o filho. Foi e lhe deu o que lhe era devido, mesmo o pai estando vivo. O filho então mata o pai, pegando os seus bens, e abandona o seu pai na casa, e vai viver uma vida dissoluta na cidade. Este filho então gasta tudo que tinha, começa a passar necessidades, começa a trabalhar num lugar de porcos, cuidar de porcos. Ele olha para a comida dos porcos e a fome dele era tanto que ele desejava comer a comida daqueles porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é filho, o seu lugar não é desejando comida de porco. O seu lugar não é a lama. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, se você é filho, se você nasceu num lar cristão, num lugar que você sabe que existe um pai que te ama, pessoas que te amam,
Ei, é verdade que pode entrar um infiltrado na igreja e começar a falar da sua vida, começar a falar mal de você, e talvez isso te machucar, te ferir, mas deixa eu dizer uma coisa para você, é filho do capeta mesmo, abandona isso, cura o seu coração, e olha para o autor e consumador da sua fé, que se chama Jesus. Dessa laranja podre que está no meio, existem muitas outras pessoas que foram transformadas, estão limpas, e são novas criaturas, e que te amam. Posso ouvir um amém, igreja? E aquele filho estava lá, mas um dia, diz a palavra em Lucas, capítulo de número 15, verso 17, então, caindo em si, ele pensou e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Porque todo pecado, querido, não é só contra a pessoa. Todo pecado é contra Deus. Não é só contra a pessoa. Toda vez que você quebra a lei, você está quebrando a lei de Deus. Lucas 19, ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele se levantou e foi diante do pai, e quando o pai o avistou, o pai não o rejeitou, porque filho que é filho, ninguém lança fora no lixo. Filho que é filho, a gente está sempre pronto, esperando para receber de volta, sim ou não? Filho que é filho, nós queremos ver em casa, retornando aos braços do pai, lugar da onde você nunca deveria ter saído. Filho que é filho, tem um lugar dentro da casa, e o papai está te esperando, porque o pai te ama. Não importa a bobagem que você tenha feito, hoje é tempo de voltar para a casa do pai. E quando o pai o viu, o abraçou, o beijou, e o pai então, verso número 22, disse para os teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Um filho que voltou para casa. Um filho que encontrou o caminho da salvação, por meio do arrependimento, por meio de reconhecer quem ele era, reconhecer que tinha um pai. E deixa eu dizer, talvez seja a sua noite de encontrar o caminho da salvação, encontrar Jesus e ter a sua vida transformada. Mas a história não termina aí. Jesus conta que o pai tinha 2 filhos. Essa é a história do primeiro filho. O segundo filho, que estava trabalhando, quando chegou e viu a festa acontecendo, ele pergunta para um dos jornaleiros o que estava acontecendo. Então, ele descobre que o seu irmão voltou para casa, papai matou um novilho e está celebrando porque o filho voltou. E aquele homem, aquele filho, o irmão mais velho, diz o verso 28, ele ficou indignado e não queria entrar na casa. Mas papai, que é papai, o que faz? Ele vai procurar e conciliar. Porque papai não quer perder nenhum dos seus filhos. E deixa eu dizer, se você é um eleito do Senhor, por mais que você tenta fugir da casa do papai, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Não existe lugar tão longe que ele não possa te encontrar. Por mais que você tente se esconder no mais buraco profundo da terra, por mais a montanha que você possa subir para tentar se esconder dele, o pai vai te encontrar. E diz o texto, verso 29, ó pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos.
Agora você lembra a pergunta que nós recebemos pela internet. Eu nasci na igreja. Nunca bebi, nunca fumei, nunca fui para uma balada. Estou sempre na casa do Pai. Verso número 30. E ele diz assim: este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar por ele um novilho cevado. Olha a resposta do pai. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Como é que ele chamou? Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Como saber se você é salvo, se você já vive no caminho de obediência? Como saber se você é salvo, se você já está na casa do Pai? Você cresceu ali? Como saber? Deixa eu dizer. Primeiro, pela sua filiação. Você tem um pai. Isso só o pai pode lhe confirmar. Mas se você é um filho da luz, a ética do reino, a ética do seu pai se manifesta por sua vida. Como nós vemos aqui em Efésios capítulo 5. Porque o fruto, verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Como saber se sou salvo? Como saber se eu sou salvo, mesmo não tendo uma grande transformação na minha vida, mesmo não tendo estragado a minha vida com as drogas, mesmo não ter entregado eu me guardei para o meu marido, tive apenas um único namorado, uma única namorada, guardei para em santidade, nunca traí o meu marido, a minha esposa. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não fez mais do que a sua obrigação. Você cuidou e zelou daquilo que Deus tem te dado. Isso é o mínimo que Ele espera de nós. Mas grandes mentiras têm sido ditas por aí. Mas como saber se você é um salvo? Romanos capítulo 8, verso 16. Paulo escreve dizendo assim. Vamos juntos? O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. É só o Pai que pode dizer que se você é um filho, uma filha. Então, se nesta noite você ainda tem dúvida disso, que o Pai venha falar com você, filho e filha. Porque quando nós temos essa certeza, essa convicção, quando você tem essa certeza que o Senhor te salvou, você sabe que nada poderá separar você do amor dele. Paulo conclui o capítulo 8 dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo do que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes. 39. Nem a altura,